Bom, vamos fazer mais uma? O que que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: no circuito apresentado no vídeo acima, podemos ver o efeito Hall em ação à medida que a intensidade do campo magnético próximo ao sensor aumenta. Então, aqui claramente, de novo, né, ele fala que o campo magnético muda, né, e no caso, o sensor detecta essa variação do campo magnético. Se nessa mesma situação você precisar intensificar o efeito Hall, mas sem alterar o campo magnético incidente, que outras formas podem ser empregadas para cumprir esse objetivo, né? Então, qual que é outra forma que a gente pode fazer para que o sensor aí aumente aqui no caso o seu efeito? Então, só para a gente entender que esse efeito Hall ele se torna mais intenso quanto mais forte for a força magnética aplicada aos elétrons do fio, tá? E aí podemos intensificar esse efeito, na verdade, de três formas: aumentando a velocidade dos elétrons, no caso, né? Ou aumentando a intensidade do campo magnético, ou aumentando a carga, né? A carga das partículas. Como o campo magnético não pode ser afetado e como as cargas, nesse caso, são elétrons e não podem ser modificadas, a única maneira de se intensificar o efeito Hall é pela alteração da velocidade das cargas, que se relaciona, né, com a corrente elétrica do circuito. E aí, só lembrando aqui da formulazinha de força magnética, você lembra dela? Força magnética depende de quem? Depende da carga, né? Aqui no caso da velocidade, do campo magnético e aqui na verdade do ângulo entre eles, né? Que é o seno de θ. Bom, a carga a gente não vai poder mexer. Por quê? Porque a gente não tem como aumentar a carga de um elétron. A carga de um elétron, lembra quanto que vale? Vale menos 1,610 a menos 19. Essa carga ela é quantizada, né? Não dá para aumentar a carga de um elétron. Um elétron tem essa carga e pronto, né? Não dá para aumentar isso aqui. O que a gente dá para mexer aqui no caso seria quem? Seria aqui no caso a velocidade, né? Então a gente pode mexer na velocidade. A gente poderia também aqui no caso aumentar aqui no caso a corrente elétrica, né? Aumentar os portadores de carga, como ele chama, né? Na verdade, portador de carga são os elétrons, né? Então, se a gente aumentar esse fluxo aqui de portadores, a gente também tem um aumento aí do efeito, tá? Então, vamos ver aqui o item por item para ver o que que ele diz. Aqui no item A ele fala aumento da intensidade da corrente elétrica, assim, a gente aumenta aqui os portadores de carga, aumentando aqui o efeito Hall no caso, tá? Letra B, mudança na carga do elétron, bom, não dá para mudar a carga do elétron, tá? Então aqui o item B não pode ser. Letra C, mudança no sentido da corrente elétrica não vai fazer efeito fazer essa mudança não, tá? Aqui no item D fala aumento na diferença de potencial aplicado ao circuito, sim, né? Se a gente fazer essa variação, a gente na verdade está fazendo o quê? Está provocando um aumento na corrente elétrica, então está correto. E aqui no item E ele fala mudança dos fios no circuito empregando metais com maior condutividade, correto? Se a gente faz isso, a gente produz o quê? Uma corrente maior, né? Então, tanto o D quanto o E, ele está falando que a gente está aumentando a corrente elétrica, o que provoca de fato aqui esse aumento de intensidade, aqui no caso do efeito Hall. Bom, então aqui esse termo, o item A aqui está correto, o item D também está correto e o item E está correto em relação para a gente intensificar aqui no caso o efeito Hall, sem mexer aqui no campo magnético. É isso.